Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, nas colunas passadas, nós falamos aqui sobre o trabalho da Dorina Novil e também falamos da necessidade de abrir espaços na nossa sociedade para outras sensibilidades que não apenas aquela oferecida pelo olhar. Atualmente, professor, a deficiência tem espaço nas instituições culturais? Então, Roberto e ouvintes da Rádio USP, a questão da acessibilidade, né, na esfera, no campo da cultura, tem recebido uma atenção mais qualificada, e nas colunas passadas falamos justamente desse início nas artes visuais, de uma preocupação com um público, né, deficiente visual, e o Museu de Arte Contemporânea da USP sendo um dos pioneiros em organizar uma exposição para cegos. Obviamente que uma exposição dessa também está voltada para um público vidente, mas todo esse planejamento, um processo curatorial voltado justamente para atender aí uma parcela pequena, mas importante, e que certamente numa cultura da acessibilidade a gente tem que considerar essa diversidade dos sentidos e das deficiências, enfim. Figuras como a Dorina Novil são importantíssimas porque elas nos alertam justamente sobre o problema do acesso. De lá para cá, então a gente está falando de 1985, né, quando foi feita essa exposição de escultura com a curadoria da Araci Amaral, as instituições, principalmente os museus, começaram a ter essa preocupação e ter programas voltados aos deficientes visuais, né? O próprio MAC, naquele momento, fez a exposição e a gente considerou isso como algo que estaria no processo de uma ação educativa dentro do museu, né? Mas aí o MAC, com a Amanda Tojal, através de outros projetos, teve um destaque na proposição de exposições nesse sentido. O próprio Centro Cultural, quando eu ali estive, a partir do momento que a gente criou o programa Livre Acesso, né, voltado também à inclusão dos visitantes cegos da Biblioteca Braille, nós estabelecemos uma curadoria que é preservada. E a curadora é cega, né? Então tem uma preocupação com isso e também com outras deficiências. O MAN tem um programa para surdos mudos, né, e deficiências, o MAC para deficiências da inteligência, enfim. Então há uma preocupação grande e eventos, né, seminários, como encontros nacionais e internacionais sobre isso, e hoje uma qualificação profissional voltada a esse público. E no que se refere à acessibilidade às instituições culturais, qual é a situação hoje? A gente está qualificando as instituições, pensando esses programas internos, mas é importantíssimo a gente pensar sobre o próprio acesso, né, principalmente em grandes cidades, dos equipamentos culturais. A Avenida Paulista, por exemplo, recebeu todo um tratamento para deficientes visuais, mas era interessante que não chegou naquela época, quando ali estivemos, essa preocupação de estender essas guias e essa preocupação de acessibilidade na cidade para o próprio Centro Cultural, da Paulista para o Centro Cultural. As próprias instituições precisam entrar em contato e ter essa relação com os órgãos públicos para que esse tipo de rede, né, que permite que então esse público cego tenha acesso aos equipamentos. Mas mais do que isso também, quando a gente pensa que se há equipamentos culturais da cidade que já pela sua própria arquitetura são abertos para a cidade, os centros culturais em grande parte já têm isso como um dos diferenciais, né? Quando a gente pensa na malha de transporte público, a gente vê que existe ainda áreas que tem uma deficiência mesmo no acesso de transporte mesmo, né? O Parque Ibirapuera é claro isso, né? Eu fico me perguntando muitas vezes, por exemplo, quem desenha a rede de metrôs, né? O metrô faz uma curva, a nova linha que vem de Santa Amaro e chega na estação Santa Cruz, ela faz uma curva e não chega perto do Parque Ibirapuera. Então, isso é um problema porque ali estão equipamentos culturais de grande importância. Então, essa questão que envolve, eu entendo, a cultura da acessibilidade, tem essas várias dimensões que não só as políticas culturais, mas também as políticas públicas precisam estar atentas. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.